Eu queria entrar numa outra questão, que você mencionou o artigo 205, e tem um outro artigo também da Constituição muito importante que vem logo em seguida, que é o 206, que fala da questão da liberdade de pensamento, da liberdade de aprender, de ensinar as diferentes concepções pedagógicas, e isso o projeto tenta alijar nos seus artigos e incisos. Esse é um outro argumento, né, favorável ao movimento Educação Democrática, aos professores contra a escola sem partido, e é um argumento no campo jurídico que impacta diretamente no que é proposto pelo programa Escola Sem Partido. Você tem alguma contribuição a fazer a respeito disso? Eu estou abrindo aqui o projeto para ler com você. Então, você está citando outra coisa que eles gostam de fazer é dizer que quem critica o projeto é porque não leu. A gente está mostrando aqui. Não só leu, como sabe de cabeça já, mas para não cair em nenhum erro, no seu artigo 2º, eles dizem que a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Eles esquecem de mencionar, como você bem disse, que a Constituição já determina quais são esses princípios, que são reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases. Então, esse é o primeiro ponto. Já existe. E se você analisar a maneira como eles constroem a argumentação no projeto, é interessante notar o que eles fazem com os princípios constitucionais. Vou ler para vocês então. O inciso 2 do projeto, artigo 2º. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como é que está na nossa Constituição? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Percebe? Eles excluíram intencionalmente algo que está junto na Constituição. Eles excluíram o pluralismo de concepções pedagógicas. Se eu continuar, aí ele vem aqui no projeto de lei. Liberdade de aprender, como posição específica no campo da educação, da liberdade de consciência. Como é que está na Constituição? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o conhecimento, a arte e o saber. De novo, o que eles excluíram? A liberdade de ensinar, a liberdade de pesquisar, a liberdade de divulgar o pensamento. Se a gente continuar percebendo, analisando esse exercício que eles estão fazendo, estão retirando tudo dos princípios constitucionais que está vinculado à figura do professor. Perfeito. Percebe? Isso é inconstitucional, amputar os dispositivos constitucionais. E eles chegam ao extremo na justificação do projeto de dizer que o professor não tem liberdade de expressão no exercício da sua atividade profissional. Esse é um ponto muito importante, que eu queria até trazer isso também para elucidar o pessoal que está assistindo a gente. O seguinte, se o professor não tem liberdade de expressão no seu exercício da função porque ele tem a audiência cativa do educando, por que não um advogado tem liberdade de expressão se quando ele está no seu escritório de advocacia com o seu suposto cliente ali, ele também está em audiência cativa daquele cliente? Então ele também não pode exercer sua liberdade de expressão, ou um médico, ou um engenheiro, ou até um vendedor de uma empresa que tem a audiência cativa do seu cliente quando faz visitas externas, também não poderia externar a sua liberdade de expressão? Como é que fica isso na questão do professor, que é um argumento que o pseudo-doutor Miguel Najib fala bastante, que o professor não tem liberdade de expressão em sala de aula? Primeiro, todos os juristas e advogados, especialistas de direito com os quais eu conversei, foram unânimes em dizer que o professor tem liberdade de expressão, sim. Todo mundo tem em todos os momentos da sua vida, mas essa liberdade de expressão, a liberdade de expressão não quer dizer que você pode falar qualquer coisa, é muito mais do que isso. E ela tem limitações. Você não é minha audiência cativa aqui, mas eu não posso te ofender, eu não posso agredir fisicamente, eu não posso denegrir a imagem de outra pessoa, né, desqualificar alguém. Então, essa visão de a liberdade de expressão é poder falar o que você quiser, ela é falsa. Mas se tivesse algum defensor do projeto aqui, dizer para você, olha, mas os alunos eles estão presos em sala de aula, eles não podem sair. Eles são obrigados a estar ali. E aqui é um ponto no qual a discussão do Escola Sem Partido se afasta totalmente da discussão sobre a educação democrática, no campo educacional mesmo. Que é, inclusive, essa ideia de que a escola é o único espaço por qual toda a sociedade passa em algum momento da sua vida, ela é um argumento para demonstrar a importância da escola investir na formação desse cidadão democrático. Porque a escola é o único espaço no qual você pode inserir processos de reflexão em todas as vivências políticas, sejam positivas ou negativas. Então, mais do que ver isso como uma limitação, os alunos são prisioneiros. Para começar, qualquer um que esteja dando aula agora sabe que os alunos estão longe de serem prisioneiros. Qualquer coisa que você fala, na hora eles vão abrir o celular, vão investigar o que você está falando, vão falar, filmam, conversam com outros colegas. Então a sala de aula é tudo menos esse ambiente
hermeticamente fechado, que eles dizem. A sala de aula é perpassada por todas as discussões da sociedade e é impossível vedar essa sala de aula. Um exemplo, eles dizem, como eu falei, no projeto, em nenhum momento eles definem o que seria doutrinação ideológica, mas no site tem uma definição. Tem um item, no site do Movimento Escola Sem Partido, tem um item lá que diz flagrando o doutrinador. E aí é uma lista que o aluno deve ficar atento para reconhecer esse professor. Primeiro critério, você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para falar de assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Falar sobre a realidade do aluno é um princípio educacional estabelecido para tornar o ensino de qualquer disciplina significativo. Mas é isso, eles tentam fechar essa sala de aula como se fosse possível. Eu digo que não, ela é perpassada por todas as questões da sociedade e esse é o potencial da sala de aula. É aproveitar, discutir todas essas questões num ambiente onde você tenha respeito entre os outros e mais que isso, onde a escola possa formar para isso.